paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos. E hoje nós vamos meditar no Salmo 73, versículos 1 até o versículo 3, que nos diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Deus seja louvado. Queridos, antes de entrarmos no conteúdo do Salmo 73, eu quero convidar você que ainda não está seguindo o canal para seguir e também compartilhar após você apreciar esse conteúdo. Voltando para o conteúdo de hoje, nós vemos aqui o cumprimento de uma expressão muito comum ou um ditado popular muito conhecido, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Tenho certeza que você já ouviu essa expressão. O salmista também percebeu isso quando começou a olhar para a vida do ímpio. Veja o que ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ou seja, quando ele olha para Deus, ele percebe que Deus é bom. Mas quando ele olha para o ímpio, ele começa a perceber que o ímpio parece ter uma vida boa. O ímpio parece ser alguém próspero. Às vezes nós ficamos imaginando que uma pessoa que não serve a Deus não pode ser bem-sucedida, não pode ser rica, não pode ser uma pessoa livre de problemas. Mas a visão do salmista foi ofuscada por causa disso, ou seja, ele disse que ele quase se desviou, ou seja, ele ficou fortemente abalado ao ver a prosperidade do ímpio. Se nós formos ver aqui nos versículos seguintes, ele vai citar algumas coisas que ele viu e que o deixou em desconforto, porque ele percebeu que parece que a vida do ímpio é melhor do que a vida daquele que serve a Deus, do que a vida daquele que tem um propósito de fidelidade, de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Então, meus queridos, isso às vezes pode acontecer conosco também, quando nós temos na nossa mente o pensamento de que o ímpio ele tem que sofrer nesta vida, que o ímpio tem que passar uma vida de dificuldades nessa vida. Quando a gente tem isso em mente e a gente vê acontecendo ao contrário com o ímpio, tem ímpio que tem uma vida inteira sossegada, que tem seus problemas minimizados em comparação a muitos que servem a Deus. Então isso coloca muitas pessoas em desconforto, em confrontos internos. Mas quando eu olho para este salmo, eu aprendo com o salmista, porque ele disse que os seus pés quase se desviaram. E a razão pela qual os seus pés quase se desviaram foi porque ele declara e confessa no versículo 3 que ele teve inveja do ímpio. Meu Deus, que lástima é uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que conhece a Deus, ter inveja de uma pessoa que não conhece a Deus, ter inveja de alguém porque essa pessoa é próspera. Isso é coisa do maligno. Mas o salmista diz que ele quase se desviou, ou seja,
ele ainda percebeu em tempo para que ele pudesse consertar a sua vida e então poder enxergar que verdadeiramente bom é servir ao Senhor. Porque quando nós vamos para o versículo 16 ou o versículo 17, o salmista vai dizer no versículo 16: quando eu pensava em compreender isso, ou seja, a prosperidade do ímpio, fiquei sobremodo perturbado. Aí vem o 17, ele diz assim, olha, até que eu entrei no santuário e, olha só, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não importa o que uma pessoa passe e viva aqui neste mundo, se uma pessoa serve a Deus, é temente ao Senhor e passa por muita dificuldade na sua vida, isso não é razão para preocupação, porque o salmista teve o seu coração confortado quando ele estava no templo, quando ele estava no santuário de Deus, e Deus abriu a sua mente para enxergar o fim daquele que não serve a Deus. Ou seja, o que faz a diferença na vida de alguém de servir ou não servir a Deus, muitas vezes não é o resultado que isso vai lhe causar nesta vida, mas lá na eternidade. Porque é lá que a decisão que nós tomamos aqui vai ter a grande diferença. Porque às vezes nós percebemos que uma pessoa serve a Deus a vida inteira e ela vai de enfermidade em enfermidade, de problema em problema, mas ela consegue chegar ao final da sua vida e parte para a eternidade servindo a Deus com fidelidade. Esta pessoa está com a sua eternidade garantida, chamada de vida eterna. Mas aqueles que têm uma vida regalada aqui nesta vida e não serve a Deus, não passa por problema, olha para quem serve a Deus e diz, como é que eu sou feliz, como é que eu sou bem, como é que eu estou bem. Essa pessoa que serve a Deus está nesta vida, às vezes de dificuldade, mas quando esta pessoa partir para a eternidade, a sua falta de decisão de escolher servir a Deus vai trazer para ela uma consequência tão terrível, e essa pessoa então ela não vai ter como mais mudar a sua decisão. É óbvio que existem pessoas que são servas de Deus, são tementes ao Senhor, têm uma vida próspera, abençoada, porque a riqueza e a pobreza não está condicionada ao fato de servir ou não servir a Deus, mas isso são coisas que Deus proporciona para uma segundo aquilo que está no seu coração, e nós não podemos questioná-lo por isso, porque todas as coisas pertencem a Ele e Ele as reparte como Ele quiser e a quem Ele quiser. Agora, a decisão de passar uma vida eterna, feliz e abençoada está na minha e na sua mão, e Deus proporcionou a todos nós o privilégio de escolher aonde passaremos a eternidade. Então o salmista diz, foi quando eu vi o fim daqueles que são ímpios que eu percebi que vale a pena servir a Deus. Que você também possa ser alguém que sirva a Deus. E se você está acompanhando essa mensagem e não serve a Deus, deixa eu te dar um conselho nessa reflexão. Procure servir a Deus, porque aquilo que você passa nessa vida é passageiro, mas quando chegar à eternidade, vai fazer diferença a decisão que você fez nesta vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando as nossas reflexões. Eu te aguardo na próxima, em nome de Jesus. Um grande abraço.